Boa noite a todas e a todos. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui novamente para falar hoje de uma novidade, um super lançamento. Sou eu, médica, Ligiana, médica, e a Carla, nossa Nutri, e a gente vai falar para vocês um pouquinho dessa super novidade. Vou compartilhar a tela com vocês, então. Estão conseguindo enxergar a minha tela? Sim? Então vamos lá, pessoal. Lançamento, a nova linha de produtos para compor a linha no Body, o Body Reduction System. Então, a gente pensando em longevidade, a Junesse vem aí com essa novidade, compondo o nosso sistema de aprimoramento da juventude, então, com um produto incrível, baseado sempre em 5 pilares. Nós temos que nos alimentar bem, manejar nosso estresse, praticar atividade física, suplementar nutrientes e dormir bem. Então, a gente sabe, né, que a disfunção desses pilares vai nos acarretar algumas doenças aí, algum desequilíbrio. Já se sabe, né? Então, pelo IBGE aí, agora está sendo feita uma nova pesquisa também, feita uma pesquisa alimentar. A gente tem através do Vigitel também, que é uma pesquisa por telefone. Então, eles avaliam as doenças crônicas, como que é a alimentação da população. E a gente sabe que mais de 70% dos problemas de saúde vão afetar a nossa longevidade, né? E principalmente aí um problema enorme de saúde pública é o excesso de peso, então, que está aí no topo da lista. O excesso de peso e o desequilíbrio metabólico, né? Então, a gente vai ter aí um desequilíbrio, o corpo vai ficar inflamado pela nossa vida ocupada, nosso sono ruim, a formação de radicais livres em excesso. A gente já pôde ver um pouquinho disso, da formação dos radicais livres no lançamento do Reserve, há 2 meses atrás, e um estado inflamatório, então, causando esse estado inflamatório crônico aí no nosso organismo, então a gente fica realmente todo inflamado. A prevalência do excesso de peso no Brasil, então, está aumentando, tá? Então, de 2006, a previsão é que em 2030 aumente mais ainda, então, excesso de peso e obesidade, tá? Que vai causar várias doenças, né? É, piora diabetes e hipertensão, né? Então, vai trazendo aí muitas doenças. E o que que as pessoas estão buscando? O que que todos nós buscamos? Saúde e bem-estar, né? Mas muitas pessoas estão se sentindo cansadas, principalmente agora pós-Covid, né? Que fez um processo mais inflamatório aí no nosso organismo também. Então, as pessoas querem mais energia, querem emagrecer, querem pensar na saúde muscular também. Tem muita gente que já está na academia, que pensa aí em melhora da massa muscular e redução do estresse e melhora do nosso sono. E que nós desejamos isso também, a gente deseja tudo isso para as pessoas e a gente tem que ajudá-las, então, a adotar uma dieta mais balanceada, né, com frutas, verduras, aumentar a nossa saciedade, isso é perfeito, né? Porque dá aquela fome, então o estômago parece que está vazio. Quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. O nosso organismo é muito inteligente, então ele vai se adaptando e a gente acaba comendo fora de hora, por impulso, por ansiedade, né? Nós desejamos então promover sensação de bem-estar e ajudar no gerenciamento do estresse e ter um sono reparador também. Mais energia e vitalidade para fazer atividade física diária. Eu sei que é uma decisão muito difícil, é uma mudança de hábito, né? Mas se a gente já está cansada, já não consegue fazer, quem que vai ter energia, né, para fazer atividade física, tá com sobrepeso, tá com obesidade, a gente fica um pouquinho mais lenta mesmo com o sobrepeso e com a obesidade, não dorme direito, fica mais sonolenta. Então, aí a busca da energia e da vitalidade vai nos ajudar. E um metabolismo estimulado, quem não quer, né? Eliminar líquido, queimar gordura e ter aí o nosso metabolismo em dia.
ajudar na construção também da massa muscular, construção e manutenção, principalmente os idosos aí, né? A gente vai, após a menopausa também as mulheres acabam perdendo a massa magra muito mais rápida, porque diminui o nosso hormônio aí, o estrógeno. Então, a Junesse lançou o Body Reduction System, tá? Nós teremos suplementos alimentares e um programa com recomendação nutricional, atividade física e de bem-estar. Agora, vou passar a palavra para essa mulher incrível. Carla, nossa Nutri, vem para cá, vem conversar com esse pessoal e mostrar para eles a nossa linha nova. Oi, tudo bem com vocês? Então, Ligi, você vai compartilhar para mim ou eu que eu compartilho? Eu compartilho. Você está compartilhando, né? Então, beleza, vamos lá. Bem, eu sou a Carla Zanin, eu sou nutricionista, né? E desde então, eu sou formada desde 2006, trabalho aí com emagrecimento. Então, eu tenho um pouquinho aí de estrada para dividir com vocês, né? E justamente o que nós vamos tratar aqui, né, sobre o que eu fiquei encarregada de passar para vocês, é justamente o que eu vivo diariamente no meu consultório. Então, eu quero dizer para vocês que esse programa ele está bem interessante, ele está repleto aí tanto na parte de suplementação, realmente o que a gente precisa, e na parte de alimentação em si, também uma alimentação muito interessante que vai justamente de encontro com aquilo que a gente precisa para fazer o emagrecimento. Pode passar, Lígia. O programa em si, né? Então, vamos falar como que consiste, no que consiste. São 60 dias, né? Então, são 2 meses, e ele é dividido em 3 fases. Nessa primeira fase, a gente vai trabalhar ali com 10 dias, e nós vamos trabalhar justamente na desintoxicação do seu metabolismo, do seu corpo. O que seria isso, né? É tomar chá detox, só ficar tomando suquinho detox? Não é nada disso, gente. Quando a doutora Lige falava a respeito de inflamação, nós estamos falando não naquela inflamação que a gente, quando pensa nessa palavra, a gente imagina uma inflamação ali, é um pus, é alguma coisa assim. Não é isso. É inflamação metabólica. Né? Então, a gente come errado, a gente não se exercita, a gente tem uma vida estressante, então tudo isso não dorme bem, né? Como foi muito bem dito ali pela doutora Lige no começo. Então, tudo isso vai gerando toxinas metabólicas e isso vai ficando no nosso corpo, correspondendo, acaba acarretando ali, então ajuda muito para o processo da obesidade, né? Seja ela pouca, né, trabalhando ali com sobrepeso, ou bastante, uma obesidade que poderíamos dizer aí uma obesidade mórbida, né? Muito excesso de peso, então, de inflamação metabólica. Nessa primeira fase, a gente vai trabalhar justamente com a eliminação de líquidos que nós temos, né, principalmente mulheres, nós temos mais, mas homens também têm, tá? Então, a gente vai eliminar essa retenção de líquido que nós temos e nós vamos fazer um suporte metabólico ali através de muita potência antioxidante. Na segunda fase, isso dura então 10 dias, né? A segunda fase, a gente vai fazer ali o que a gente gosta, que é normalmente o que a gente tem uma dificuldade maior em fazer, né? Mas temos uma dificuldade maior porque nós não desintoxicamos quando começamos um processo. E é isso que a gente precisa fazer, por isso começa pela fase detox, né? Nesses próximos 20 dias, então, nós vamos trabalhar com a queima da gordura. Ali a gente vai ter ativos importantes trabalhando para a gente, enquanto você segue a orientação nutricional, que também está lá na fase 1, né? Nos primeiros 10 dias. Só que são alimentos diferentes. Ali, então, promovendo queima de gordura, aumentando a energia, aumentando a performance muscular, porque este programa também também prevê, né, a atividade física. Nós temos um educador físico que bolou esse programa junto com a doutora Georgia, que depois eu vou contar um pouquinho quem é ela, né? Na hora da formulação do programa. Então, é tudo atuando ali sinergicamente. É alimentação, suplementação, exercício físico, tá? A terceira fase, a gente entra ali na fase, então, os últimos 30 dias do programa, onde ali nós vamos trabalhar massivamente para a manutenção da massa muscular e também o auxílio para que essa massa possa se formar com mais facilidade para as próximas etapas que você vai enfrentar, porque provavelmente quem entra nesse programa vai querer manter depois o que aprendeu. E ali, então, a gente vai ter redução de fadiga, melhora dessa performance também em relação à parte do exercício, tudo isso trabalhado no sistema de redução aí de medidas corporais da Nubore. Pode passar, Lígia?
Aí, então, aqui a gente está mostrando como é feito a distribuição dos nossos suplementos maravilhosos. Então, na fase 1, que são os primeiros 10 dias, a gente vai usar muito o Nubody Detox, né? Porque justamente a fase é de detoxificação. Na fase 2, a gente vai usar o Nubody Burn. Eu já vou falar um pouquinho sobre cada um. E na fase 3, a gente vai usar o Nubody... Só que tá fugindo aqui para mim. Ah, voltou, pera. No Body BCA, a gente vai ter o no Body BCA, só que em todas as fases a gente vai ter os produtos sendo acumulados. Então, por exemplo, na fase 1 a gente vai usar mais o detox mesmo. Na fase 2 a gente utiliza o Burn, que é esse que está mostrando aqui para vocês, e a gente vai usar também o Slim. O Slim, na verdade, que eu vou mostrar ali como ele tá em todas as fases. Por isso que ele está aqui, ó, na nossa base de todo o programa, né? Na fase 3, a gente usa o BCA, que aí eu vou explicar o que é, mais o detox, mais o slim, e ainda, como uma opção, a gente pode usar o Chab Fit. Então, a gente tem um acúmulo de suplementação justamente porque nós passamos por fases. Você vai utilizando a suplementação conforme você vai entrando naquela fase. Foi tudo extremamente pensado. Pode passar, Lingy? A linha, então, né, eu vou explicar um pouquinho sobre cada produto para vocês entenderem o quanto eles são maravilhosos de fato. Então, na nossa fase 1, a gente vai usar o Nubody Detox. Elas são em cápsulas, né? São ali, vocês estão vendo ali a figurinha. E ele tem essa cor justamente porque ele tem um dos ingredientes dele, é a cúrcuma, né? Que é o açafrão. Então, a cúrcuma é um potencial anti-inflamatório muito utilizado por nós, nutricionistas, para fazer justamente essa desinflamação corporal. Ajuda em uma infinidade de coisas. Aí nós temos a rutina. A rutina, ela vem das frutas cítricas, é uma substância que está nas frutas cítricas. Só que, claro, quando a gente usa em suplemento, a gente potencializa a ação, né, dessas substâncias, porque a gente tem uma padronização do produto. Acho que isso, voltou. Aí nós temos ali o cranberry, né? Aquela frutinha, muito utilizado para a gente trabalhar a saúde, não só na parte diurética, que é por isso que ele está aqui, mas ele também estimula a saúde da mulher, pensando em infecções do trato urinário. Então, né, vai ajudar toda essa parte, mais a parte de imunidade e, claro, a parte de detox, né? Que ele é um diurético. E o selênio, para quem não sabe, o selênio é um mineral com potencial antioxidante maravilhoso. Então, a gente não quer somente emagrecer, nós não podemos somente emagrecer e desinchar a qualquer custo. Nós temos que emagrecer com saúde, com bem-estar e trabalhando o nosso potencial antioxidante, porque é dessa forma que a gente chega na saúde. Pode passar, Ligia? Depois, então, da fase detox, aqui ainda nela, né? É só para vocês entenderem a qualidade desses produtos, não é qualquer substância, né? Esses ativos, por exemplo, o cranberry é utilizado, ele tem qualidade internacional, porque ele é de uma marca já padronizada, que é a Naturex. O nosso detox, ele é o único do mercado que tem a rotina. Então, se vocês pesquisarem, não tem um produto no mercado que tenha a rotina, né? A rotina, para quem não sabe, eu falei ali que ela vem das frutas cítricas, mas a rotina, a função dela e o porquê que ela está aqui, é porque ela faz toda a proteção, está totalmente ligada com a saúde dos vasos sanguíneos, né? Com a saúde vascular. Então, é por isso que ela está aqui. Vai trabalhar o nosso detox, vai cuidar dos nossos vasos sanguíneos e por isso vai ajudar no edema, né? Em diminuição desse edema. E o selênio ali, que eu já falei que é um mineral com potencial antioxidante, ele está numa concentração máxima, 9 vezes maior do que os produtos que tem no mercado com este mineral, tá bom? Então, olhem a padronização do produto, né? Pode passar? Depois a gente vai para a segunda fase e aí entra no body burn. O burn, né, ele já tem essa cor aí chamativa justamente porque ele vai promover a nossa queima de gordura. Por que que ele faz isso? Porque ele leva dois ingredientes, o HMB e o TCM. TCM é triglicerídeo de cadeia média, é uma gordura. E essa gordura é utilizada muito bem pelo nosso corpo para fazer energia. Então, a função é trabalhar níveis de energia. Você já vai estar numa fase mais avançada. Então, nessa fase avançada, já vai estar praticando mais os exercícios físicos. Então, a tendência é que você tenha mais energia e que você tenha mais resistência para você passar para o próximo nível. E o HMB, ele vem, assim, nós produzimos HMB no corpo. Só que a gente produz HMB quando a gente quebra a leucina. A leucina é um aminoácido, é uma partezinha de uma proteína.
só que a leucina o nosso corpo não produz, nós temos que comer ela ou suplementar ela. Então, quando eu quebro a leucina através de algumas ações enzimáticas, eu tenho um pequeno percentual de 5% da HMB. Entendem o porquê que nós temos que suplementar? Quando eu suplemento, eu tenho um potencial dessa substância. E a função do HMB é trabalhar justamente no efeito anticatabólico. O que que é isso? Ele vai evitar que você queime sua massa muscular. O problema de emagrecimentos rápidos, sem orientação, sem suplementação, sem um protocolo de fato, que não é o que nós temos aqui, nós temos tudo isso aqui, é justamente isso. É você perder massa muscular, não queimar a sua gordura e dessa forma você tem um emagrecimento errado. Então, todos os produtos que estão aqui em todas as fases, eles têm um porquê de estar aqui, né? Ah, por que o HMB? Por que o TCM? Porque não podia ser qualquer outra gordura? Não, tem que ser um TCM porque ela serve para fazer esse fim. O HMB a gente produz no corpo, como eu falei, mas e se eu só 5%? E se eu nem comer direito, vai adiantar? Não, então a gente vai utilizar, porque tudo isso vai moldar o seu emagrecimento, a sua saúde e o seu bem-estar. Pode passar? Ó, como eu falei para vocês, o HMB, o efeito dele é anticatabólico, né? Então, evitar a perda da massa muscular após os exercícios e fazer com que você tenha mais aumento de força, mais intensidade, para que você realmente possa evoluir nos exercícios, né? E a gente sabe que eu, como nutricionista, eu suplemento muito HMB em alguns atletas ou praticantes de atividade física de uma forma mais intensa, né? Porque tudo tem um porquê, né? Como eu falei. E a gente tem que entender também que quando a gente escolhe certo os nossos nutrientes, a gente suplementa certinho, a tua velocidade de resultado ela é muito maior. Então, você poderia ter um resultado bacana se você fosse super devagar, mas nós temos pressa. E quando a gente tem pressa, a gente tem que ter bons produtos de qualidade boa para que a gente possa avançar no nosso resultado, ter um resultado mais rápido, né? Vamos lá? Depois do Body Burn, a gente vai para a última fase e aí entra o no Body BCAA. O que que é isso? A gente come um A, quando a gente fala BCAA, a gente fala, é BCAA, BCAA, né? Então, o que que é isso? São aminoácidos, são 3 aminoácidos: leucina, valina e isoleucina. Para que que eles servem? A leucina é justamente aquele aminoácido que eu falei, que quando a gente quebra ela, uma parte dela, bem pequenininha, vira HMB. Só que eu não tenho leucina no meu corpo, eu preciso comer ou suplementar através das carnes, dos grãos, das proteínas, algumas vegetais, mas a maioria da fonte animal é o que tem mais leucina. E a partir dessa leucina, junto com a valina, com a isoleucina, a gente consegue formar o BCA, que são esses 3 aminoácidos. E a função dele é a diminuição de fadiga após os treinos, ajuda na manutenção da nossa massa muscular. Ele não vai aumentar a sua massa, mas ele vai manter a sua massa e vai ajudar o seu músculo a não ter fadiga, né? A fadiga que a gente se refere é muscular também. Então, você vai ter um treino muito melhor, com muito mais aproveitamento desse treino e dos tecidos que a gente mobiliza durante o exercício, né? Então, ele entra nessa fase justamente porque nesse momento, lá com 60 dias, você já está apto a estar malhando mais, com mais intensidade, já perdeu ali um bom peso inicial, e aí a gente consegue então fazer essa manutenção da tua massa muscular e te dar menos fadiga para você poder treinar mais. Pode passar? Ainda sobre o BCAA, como eu falei ali, a composição, né, já tinha dito que era leucina, isoleucina e valina, e só para deixar ali, para vocês entenderem o que que é esse 8 para 1, essa proporção. Significa que nós temos 8 partes de leucina para uma de valina, para uma de isoleucina. E isso, por que que a leucina é maior? Porque a leucina tem mais funções em relação à nossa massa muscular. Então, ela realmente é mais utilizada. Então, quando a gente tem um produto padronizado dessa forma, a gente tem muito mais qualidade na função desse produto, tá? Então, a gente vai falar agora sobre o Nubori Slim. Ele vai ser utilizado em todas as fases. E eu não tive ainda a oportunidade de provar, não vejo a hora, mas ele realmente deve ser uma delícia. Porque pela composição e pelo que a gente viu. Olha a doutora Lidy mostrando dela lá, né? Então, assim, o que que é o Nubori Slim, né? Ele é composto por um blend de fibras. O que que é fibra? Vai chegar no nosso intestino, vai juntar água, alguns tipos de fibra, e vai formar como se fosse
uma massa ali mesmo, onde vai te ajudar a não ter muita absorção de carboidrato, nem de gordura, ao mesmo tempo te dar aquela sensação de saciedade. Esta é a função aqui do Nubori Slim. A gente ter saciedade, então você vai parar de ficar beliscando fora de hora, ou comer demais quando você precisa comer de menos. Porque afinal, quando a gente precisa perder peso, a gente precisa sim comer menos. E nem sempre a gente consegue por uma questão de falha, né? Falha na saciedade, falha na mastigação, falha em um monte de coisas que você que está com a gente, que vai adquirir este sistema, vai ter essas orientações, porque nós temos um grupo, nós formamos um grupo onde nós vamos começar junto esse programa, terminar junto o programa, então todo mundo vai estar sendo orientado ao mesmo tempo. Sobre ainda a composição, além das fibras, ele tem L-carnitina e tirosina. O que que é isso? L-carnitina, ela vai promover a queima da gordura, porque o que que ela faz? Ela pega a gordura e leva lá na mitocôndria, que é a célula que tem que fazer a queima, né? Utilizar esse nutriente como fonte de energia. E a carnitina faz muito isso. Então, a gente precisa trabalhar muito com ela. A gente produz carnitina. Só que a gente produz carnitina de uma forma mais lenta, né? Então, o suplementar é por isso, para a gente apurar e para a gente ter mais resultado com mais eficácia. A tirosina, mesma situação. Ela também é um aminoácido que ela é uma precursora da dopamina, né? A dopamina é um hormônio que está associado lá à nossa sensação de prazer, de humor. Ninguém quer emagrecer e ficar chato, ou ficar estressado, ficar irritado, porque cortou o carboidrato, cortou gordura, cortou isso, cortou aquilo, e aí a pessoa fica realmente muito aborrecida. Então, aqui a gente vai ter nutrientes que te ajudam a estimular o bem-estar. Então, olha que interessante, né? Além de saciedade, bem-estar, prazer, sensação de bom humor, né? E o Nuboreslim, ele vai ser utilizado em todas as fases, desde a fase 1, que é a detox, até a fase 3. Depois, a gente tem, ainda falando dele aqui, a gente só falando que são fibras modernas, né? Justamente porque vão te ajudar a não ficar comendo, não ficar beliscando, né? Quem tem aquele hábito beliscador. A função da carnitina, da tirosina, eu já expliquei, então podemos passar mais um. Aqui é só para vocês conhecerem a carinha dos produtos. Então, eles vêm justamente com esta carinha aqui, e a gente, esse aqui, o primeiro, que é o Detox, ele é em cápsula. O restante todo são pó, né? A gente vai diluir, ele vem com a medida, vem com a orientação, e aí vocês só vão diluir, mexer e tomar. E sem falar que todo mundo que está utilizando, que já utilizou nos testes, recomenda e falou que o gosto é muito legal. Não precisamos nos preocupar porque nós temos orientação nutricional, né? Então, toda a parte de alimentação, vai existir cardápio, vai existir lista de substituição, onde você consegue, por exemplo, tem no cardápio uma opção que diz que é para você comer, por exemplo, tantos gramas de frango. Só que você não gosta muito de frango. Então, lá na listinha das proteínas animais, você vai ter como substituir esse frango por uma outra proteína que também faça a mesma parte do frango, né? Não são alimentos difíceis, não são receitas mirabolantes, onde vai precisar ficar um tempão na cozinha, não, não tem nada disso. Coisas simples, coisas que a gente acha na feira, no mercado, bem tranquilo de seguir, tá? E você vai mostrar, ao longo do tempo ali, você vai evoluindo. A gente vai ver que cada fase tem um tipo de alimentação, justamente porque promove um tipo de resultado, tá? E além da parte de cardápio, a gente tem também a orientação de atividade física. Pode passar mais um, Lige. Eh, Na parte de atividade física, como eu falei ali atrás, nós temos um educador físico que bolou esse sistema da parte, toda a parte de exercício, e também segue o mesmo esquema da parte nutricional. Vai ter fases para você evoluir, você vai saber quando você pode ir para a próxima fase ou não, né? Então, uma coisa bem tranquila, com orientação, com material à parte, vai ter o grupo também, então ninguém vai ficar sozinha aí, né? Ou sozinho tendo que seguir um negócio sem saber como que é para fazer, tá? Aqui é a doutora Georgia Castro, então, uma breve apresentação do currículo dela. Ela é engenheira de alimentos, nutricionista, doutora em nutrição, uma pessoa que estudou na França, na Unicamp, ou seja, tem aí uma bagagem muito grande, né, na parte acadêmica, na parte dos estudos aí, para poder ter essa parte técnica toda para bolar essa parte nutricional do programa, né, uma pessoa com mais de 20 anos de experiência. Então, é ela que está por trás da parte nutricional, então a gente pode ficar tranquilo, porque realmente eu, como nutricionista, aprovo, né, todo o programa que eu já vi, acho que está muito dentro, inclusive, daquilo que eu sempre trabalho quando eu quero trabalhar exatamente esses pilares, né, das fases do emagrecimento. Então, podem ficar tranquilos que vocês estão com um programa completo e muito bem feito. Agora eu vou passar para a Lige de novo,
Fico à disposição, quem tiver dúvida, pode me procurar, pode chamar a gente, de alguma forma vocês sempre vão encontrar a gente, né, nos grupos, ou quem te convidou pode ter acesso a nós, eu fico à disposição. Carla, gratidão, maravilhoso, né? Com a explicação da Nutri, então fica perfeito. Gente, vou rodar para vocês aqui um vídeo de um depoimento, né? Algumas pessoas foram escolhidas para fazer o programa, elas estão fazendo ainda, né? Então, o programa está em andamento. Então, vamos ver se vocês conseguem ouvir. Estão conseguindo ouvir? Especialista em dermatologia. E hoje estou aqui para contar para vocês a minha experiência com o uso do lançamento. Eu estou usando, acabei a primeira fase, 10 dias. Em 10 dias eu eliminei 3,5 kg e 5,5 centímetros de cintura. Eu estou realmente, assim, muito, muito contente com mais um lançamento magnífico, excelente, da Junesse, exclusivo. Então, eu sempre indico os produtos de olhos fechados e uso de olhos fechados. Parabéns, Junesse, por mais esse lançamento. Então, as pessoas que usaram, tiveram, já estão tendo resultados. Nós vamos ver final de semana agora, que a gente vai para São Paulo, vai ter toda a apresentação, então vai ser incrível, a gente vai ficar impactado mesmo aí com os resultados. E como a Carla falou, nós vamos dar todo o suporte. Então, quem iniciar o programa vai iniciar conosco, né? Os meus acabaram de chegar, chegou hoje, então o detox são cápsulas, o burn vem nessa embalagem parecida com o Bifit, o BCA é a caixinha pretinha e o Slim a branca, tá? Então, vai vir todos, são 6 potes, né? Que vão completar aí o tratamento de 60 dias. Nós vamos dar um material de apoio também, vão ter vídeos orientativos, uma comunidade no Facebook, que eles estão ainda montando a comunidade, e no WhatsApp a gente vai acompanhar vocês, tá? Então vai ser um acompanhamento por 60 dias. Vocês vão ouvir a Nutri, a médica e a personal, né? Ali em cima de vocês, todo dia, vamos postar os pratinhos, vamos fazer aí uma terapia cognitivo-comportamental, né? Para a gente mudar comportamento também, mudar hábito, nos tornar mais saudáveis, tá? E o investimento disso? São R$ 22,40 por dia, gente. Tá? Então, se você for pensar o que a gente gasta por dia em besteira, numa comida, beliscando, né? Sendo que você pode estar fazendo um tratamento mais saudável, né? Para você reduzir teu peso, melhorar a pressão alta, não ter perigo aí, risco de desenvolver uma diabetes, doença cardíaca, né? Então a gente sabe que tudo isso, o estresse do dia a dia, um câncer de mama, né? Como foi o meu caso, de tanto estresse, de não dormir direito, a gente acaba desenvolvendo aí as doenças. Dá para fazer em 3 vezes, tá? Mas conversa com a pessoa que te convidou. Então, o valor total, né, para os 60 dias é 1.345, gente, mas dividindo por dia, vocês vão ver, são R$ 22, tá? Então, vale a pena o investimento para a gente pensar na nossa saúde. Indique as amigas ou os amigos também para fazer conosco e ganhe brinde, tá? Então, a gente vai ter um brinde aí de quem indicar os amigos. E falando também, complementando, né, a nossa linha no Body, que já tinha esses outros produtos que foram lançados o ano passado, então pode complementar aí, o resultado vai ser potencializado, né? Então, com a nossa linha de nanotecnologia, de produtos para o corpo, com o sabonete esfoliante, o sérum redutor e o creme para dar firmeza, a gente vai estar perdendo peso, já vamos cuidar aí do corpo todo, então potencializando aí os efeitos da nossa linha no Body, tá? Os homens podem usar também, então a gente tem bastante resultado aí da linha no Body. Imagina 5 centímetros que a moça, né, que fez o depoimento agora eliminou na cintura, imagina potencializando aí com os cremes. E a nossa linha no Body Be Bronze, então nos preparando aí para o verão, para um bronzeado incrível. E o chá Bifit, quem adquiriu o pacote também vem com o Bifit, mas conversa direitinho com a pessoa
que convidou vocês, tá? Então, o Bifit vai também potencializar, vai ajudar aí na eliminação hídrica, na absorção de carboidrato também, tá? Então, essa é a nossa linha, mais nova linha, com esses 4 produtos incríveis aí. Um time, uma família, uma Junesse, eu e a Carla, então, explicando aí para vocês um pouquinho dessa linha fantástica. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? A Arilda conseguiu conectar, que bom, Arilda! Bom, Lígia, o grupo vai começar dia 16? Vamos começar semana que vem, aham. Logo Dia depois da 16. Expo, né? Depois dos feriados, aí, para a gente poder se organizar direitinho e começar e conseguir entregar também os produtos, né? Como já chegou o kit, mas vamos comprar mais na Expo, aí trazer mais produto para Curitiba também. A minha dúvida, De, tá, quanto às atividades físicas, eu não sei se eu tenho condição de fazer alguma atividade física, de tão sedentária que eu ando, me sentindo muito cansado. Só caminhar. Então, Arilda, justamente isso. Ali ele orienta, né? A gente tem todo um PDF com orientação de atividade. É 20 minutinhos, você vai fazer uma caminhada, você vai fazer exercício de resistência, justamente para a tua faixa etária também, né? E outra coisa, o produto vai te dar energia para você fazer a atividade. Né? Então, justamente foi pensado nisso. Ele te dá energia para você ter mais disposição, aí você inicia na atividade. Tá? Então, foi todo bem pensadinho. Certo, ok, obrigada. Imagina, gratidão. Então, meninas, ninguém tem dúvida mais, então, venham com a gente vai começar o grupo, então, no dia 16, na semana que vem, estou super animada para começar aí esse novo programa, né? Pensando na saúde, a gente tem que pensar, a menopausa dá uma parada aí no nosso metabolismo, então esse programa aí de redução corporal vai ser fantástico, tá bem? Contem conosco, o que precisar, que tiverem dúvida, a gente já está lá no grupo, vou colocar a Hilda lá também, para ela já participar do grupo, para já iniciar na semana que vem aí com a gente. Tá bom, meninas? Linda e abençoada noite. Gratidão, Carla, por dividir o palco aí comigo. Sempre maravilhoso. Obrigada também, sempre muito bom. E nos vemos na Expo, né? Amanhã tem mais, se quiserem convidar as amigas também. Amanhã a gente vai fazer pelo YouTube, então, às 21 horas. Tá bom? Isso mesmo. Beijo para Boa todos. noite. Então, boa noite.